boa noite. O tema da live hoje é as 7 chaves para uma comunicação de poder. E quem eu trouxe hoje aqui para ajudar nesse conhecimento para todos nós foi a Tati Rossini, fonoaudióloga, especialista em comunicação oratória e criadora do método 7Cs para uma comunicação de poder. Muito obrigado por ter topado esse convite para compartilhar experiências com a gente e é um prazer recebê-la aqui. Então, doutor, é uma honra e um prazer meu, né, de estar aqui nesse quadro de lives aí que você faz, trazendo tantos convidados especiais aí para ajudar a tua audiência em relação à comunicação. Venho acompanhando e acho extraordinária essa tua iniciativa, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu imagino como a vida do médico é tão corrida, né? Corrida. Mas você tira esse tempo aí para podcasts, para live, para estar contribuindo na vida de outras pessoas aí gratuitamente. Ótimo. Justamente, esse é o meu pensamento. Eu acredito que através da comunicação, quanto mais a gente conseguir melhorar nossa comunicação, mais a gente vai conseguir compartilhar nosso conhecimento, nossas experiências e vai criando atalhos para outras pessoas. É o que eu costumo falar lá no podcast, que a conversa é um atalho. O ato de conversar contigo vai me ensinar coisas que vão encurtar caminhos, encurtar distâncias para eu chegar no meu objetivo. Tati, me fala como tu entrou nesse mundo da oratória, o que te chamou a atenção, por que tu tomou essa decisão? Tá. Bom, eu já estou na área da comunicação já há muito tempo, né? E só que na fonoaudiologia, fiquei em consultório até 2019, atendia patologias, né? Então era outra área. Mas, de fato, quando eu comecei a me posicionar, querer me posicionar aqui nas redes sociais, eu percebi que eu me travava para gravar vídeos, stories. A minha mão tremia, eu suava. Apesar de eu já ministrar palestra presencialmente, quando eu já trabalhava em clínica, em prefeituras, em APAI, então eu ministrava palestra para professores, para pessoas, para pais, que era presencial, e aí tudo bem, mas por que eu me travava quando eu ia gravar uns stories, um vídeo, e muito menos uma live, assim, né, que é ao vivo, que a gente sabe que pode errar, e tudo bem. E aí eu vi que não era só a parte... Aí eu fiz curso de oratória, fiz vários, tinha feito alguns cursos, mas fiz outros, e eu vi que não era só isso, que faltava mais alguma coisa. E aí eu percebi que era um bloqueio emocional que eu tinha, aliás, vários, que eu fui desbloqueando. De timidez, de perfeccionismo, de aprendizagem, enfim, assim, se tu for me perguntando, eu vou linkando aqui com toda a minha história, né? E o que eu quero entregar aqui para você hoje é uma parte do meu método, é 1% do meu método, mas não é só a Tati que se formou em fonoaudiologia, que fez vários cursos de desenvolvimento pessoal e oratório, se especializou nisso. É a minha experiência, é muito mais a minha experiência do que propriamente os cursos que eu fiz. Entendi. Todo o teu processo de vivência, tu conseguiu juntar isso em pilares e colocar dentro do teu método. Isso mesmo. Pois explica pra gente, porque as lives agora, eu tô tentando entregar conteúdo pro pessoal. Realmente, como a galera, o médico lá na casa dele, ele pode melhorar sua comunicação, melhorar sua oratória. Explica como funciona esse método e o passo a passo para, inclusive, eu também melhorar minha oratória e comunicação. Ok. O método é como se fosse um GPS, sabe? GPS, Sim. onde tu tá, onde tu quer chegar. Então, imagina que eu fosse aí para... É São Paulo que você mora, né? Sim, São Paulo. Imagina que eu fosse... Onde? Oi? Tu é da onde? Eu sou de Santa Catarina e moro em Santa Catarina. E aí, imagina que se eu fosse para São Paulo de carro, eu nunca teria ido para um evento que você fez aí. De repente, eu estava no meio do caminho, meu GPS parou de funcionar, eu nem sei. Eu estava próximo já ao evento, mas eu não sei que rua eu teria que entrar. E aí eu ia perguntar para você que já estava nesse destino, como você pode me ajudar? Imagina se tivesse internet nenhuma, mas eu tivesse um telefone, né? Como você pode me ajudar para eu chegar aí? Aí você iria me orientar, mas a primeira pergunta que você ia fazer é me perguntar onde você tá, Tati? Qual é o bairro, qual é a rua que você tá para você chegar até aqui? Então, o método é isso, é ter consciência de onde você está na sua comunicação com esses 7 pilares, saber aonde você quer chegar e quais ferramentas do método eliminar tudo que te impede e potencializar todos os recursos que já estão dentro de você. Resumindo, entendi. é isso.
Isso que tu falou é muito importante, porque muitas das vezes a gente não tem consciência em que momento a gente está na nossa comunicação e digo mais, não só da comunicação, em vários fatores da nossa vida. Então a gente quer aquele objetivo, quer aquele sonho, mas não sabe o que tem que fazer especificamente no dia a dia, não sabe o quão distante ou quão perto estar daquele sonho. Então isso é se situar no nosso momento é muito importante. Uhum. E complementando ali, o que me fez criar esse método, né, juntar as minhas experiências e os conteúdos e todas as formações que eu fui fazendo, é que eu olhava lá para a parte da fonoaudiologia, eu via, nossa, eu e mais outras fonoaudiólogas estamos todas travadas, que a gente ajuda pessoas a se comunicar, mas a gente também está travada. Tanto que eu já tive cliente fonoaudióloga, né? Até postei hoje um depoimento. E, ao mesmo tempo, eu olhava para as pessoas que faziam curso de oratória, mas faltava algo mais. Então, esse é algo mais que tinha... Às vezes a pessoa já era fonoaudióloga, já sabia tudo que tinha que fazer, exercícios de voz, respiração e tudo mais, de motricidade, né? Para liberar tudo e para relaxar, para realmente ter foco. E, ao mesmo tempo, tinha pessoas que lá no curso de oratória que fazia tudo. Alguns conseguiam ser autodidata e conseguir fazer, e na fonoaudiologia também. Mas tinham aquelas pessoas que me procuravam, assim como eu, que tinham bloqueios, e que tanto num lado, tanto no outro, elas também precisavam desse algo mais. Então, esse algo mais foram esse caminho que eu fui fazendo. Não pode ser que não é o seu caminho, mas para mim funcionou e para todas as pessoas que eu atendo funciona, né? Isso que tu falou, eu fiz alguns cursos de oratória e comunicação aqui em São Paulo presenciais, e lá tinha pessoas de vários nichos totalmente diferentes. Tinha desde um médico, um cirurgião, a um cantor, a um ator, a um gestor de marketing, e todos eles estavam ali com o mesmo objetivo. Só que durante o curso você percebia que alguns conseguiam exercer realmente todas as tarefas que eram passadas no dia a dia, outros não. E eu acho que esse teu método é muito importante por conta disso. Porque a comunicação é apenas um pilar, a oratória em si é um pilar. Para eu conseguir realmente colocar em prática, eu preciso resolver os outros pilares da minha vida. Preciso organizar outros pontos que estejam me bloqueando, seja psicologicamente. Muita gente tem vergonha de colocar a cara no digital, de olhar para uma câmera, ou falar diante de muitas pessoas. Então, você tem que pegar os cursos de oratórias e entender. Ele é um pilar para eu começar a traçar essa jornada. Ele não é o fim da jornada. Isso mesmo. Tanto que a oratória nem é o primeiro passo, né, para mim. Por quê? Porque às vezes a pessoa já fez tanto curso de oratória, como você falou, já foi em fez fonoterapia. Eu uso hoje ferramentas da fonoaudiologia dentro do método, mas eu não faço mais a fonoterapia, entende? Eu uso o que eu tirei o que mais eu faço, vejo efeito nos clientes, eles usam e vão adaptando a sua realidade. E tanto que o primeiro passo, assim, o primeiro pilar, a primeira chave que eu acho muito importante, que vai linkar com todas as outras chaves, é o autoconhecimento. Assim, o autoconhecimento, ele reflete na tua oratória, ele reflete na tua saúde, que é outro pilar, ele reflete no pilar intelectual, que eu já vou falar sobre ele reflete na parte espiritual também, que eu vou falar depois também. Enfim, ele é meio que um coringa, sabe? Ele vai te dando clareza de tudo, da pessoa que tu quer ser e como tu tem que ser, como tem que fazer, né? O dia a dia, o teu lifestyle da comunicação, eu costumo dizer, todos os dias, não se preparar só, eu tenho uma palestra tal dia, eu vou me preparar 15 dias antes. Não, é sobre O inserindo dia a isso no dia. dia a dia. Uhum. Me explica, porque é até uma dúvida minha. Porque, assim, a gente fala muito de autoconhecimento, mas como eu consigo exercer isso na prática? Como eu consigo me autoconhecer? Que exercícios eu tenho que fazer? O que eu tenho que modificar no meu dia a dia para tomar consciência de mim? Tá. Primeiro, eu acho que saber onde está já é o primeiro passo, né? Ali do exemplo do GPS. É saber onde está, saber onde quer chegar. Porque tem pessoas que não sabem o que querem fazer, por exemplo, aqui nas redes sociais, né? Tem gente que vem porque tá todo mundo fazendo, não é sobre isso. É fazer com propósito. O autoconhecimento, assim, ó, existe N conteúdos dele. Até no meu curso, na mentoria, eu tenho aulas gravadas e o online, assim, aliás, o ao vivo, que aí eu aplico as ferramentas mesmo, né? Só que eu poderia falar muita coisa sobre ele, mas é de fato tu começar, dar o primeiro passo para descobrir quem tu és.
Se eu te perguntasse aí, Matheus, quem é você na sua identidade? É uma pergunta difícil. É aquela história, quando a gente vai falar de nós mesmos, é tudo mais complicado. Mas eu acredito que eu seja uma pessoa, eu acho que uma pessoa impaciente, um pouco impaciente, uma pessoa que gosta de se comunicar com os outros, faz questão de estar perto de vários grupos, de várias pessoas, que é muito persistente, muito ansioso, e às vezes isso até acaba atrapalhando minha vida ao redor. Enfim, acho que é isso. Uau! Tô achando aqui uau, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, quando a gente pergunta quem é, elas dizem a profissão. Por exemplo, Isso. quem é o Matheus? Ah, Isso é eu sou verdade. médico. Ah, eu sou fono. Ah, eu sou arquiteto. Ah, eu sou... Isso é E verdade. realmente não é, né? É o que tu faz. É a pirâmide, é chamada pirâmide do indivíduo, né? Primeiro tu ser, depois fazer, para depois ter. Então, o ter seria lá o teu status, o teu cargo de médico, teu status de médico. E a tua identidade aqui é o teu jeito de ser mesmo. É o que, como tu acorda, como tu dorme, como tu gosta. Então, o autoconhecimento, tu vai trabalhando a tua identidade e realmente tu vai tirando. Vamos trazer aqui uma metáfora da área da saúde. Vamos tirando teus jalecos da arrogância, o teu jaleco da autossuficiência, sabe? O jaleco do orgulho, o jaleco de uma comunicação disfuncional, né? Porque hoje em dia a gente sabe. Hoje em dia não sempre foi assim, mas hoje, claro, com a informação que está aí de graça na internet, a gente sabe que na época lá da agricultura, quem tinha terra era dono, era a pessoa rica, né? Isso. Depois, na época industrial, quem tinha dinheiro para investir e tal. E hoje é quem tem informação. E tu vai passando a informação. Então, a comunicação ela é super importante para isso. Então, imagina que quantos profissionais, eu já presenciei isso, acham que a gente não deve entregar tanto aqui. Não deve entregar Já conteúdo, escutei falar isso ou muito também. menos aplicar uma ferramenta. Hoje a gente não vai aplicar a ferramenta aqui, mas se tu buscar lives minha, tem várias lives que eu aplico ferramenta de graça, sabe? Então, por quê? Porque eu acho que no autoconhecimento, ainda no pilar do autoconhecimento, tu vai entender através de várias cascas de cebola que vão caindo, sabe? Usando aqui uma metáfora, é que você nasceu para contribuir na vida de alguém, sabe? Quando tu descobre a tua identidade, quem tu és, tu começa a perceber assim que o que tu contribui é para o outro. É como se fosse assim, uma árvore, ela é uma macieira, ela dá maçã. Ela não dá maçã para ela se nutrir, ela dá maçã para o passarinho, para outro, sabe? E na Isso. medicina é sobre isso, né? Tu vai fazer, fez a medicina, tua especialização, tu tá contribuindo na vida dos teus pacientes, não é na vida de outros médicos, né? E sim Isso. de outras, das pessoas que não têm esse conhecimento que tu tem, que não sabe fazer, não vão conseguir fazer o que tu faz, né? E vão somente receber. Então, o autoconhecimento, resumindo, é isso. É trabalhar também, tu aprender a comunicar de dentro para fora, porque o que acontece? Quando tu faz um curso de oratória, aí tu aprende a usar metáforas, aí tu aprende a fazer roteiro, aprende a usar rapport, aprende a fazer um monte de coisa. Isso. Só que se tu não for natural, tiver uma congruência com o teu interno, né, com o teu coração, com a comunicação interna que eu costumo falar, que é o emocional, né? Com a tua comunicação externa, sabe aquela fala assim meio artificial, aquelas pessoas que às vezes tu entra Você na live percebe que tem algo desconectado, que não está isso, batendo o que você está falando com o que aquela pessoa está mostrando. isso. É como se, às vezes, tu entra numa live, a pessoa tem um conteúdo muito massa, e ela realmente, às vezes, a pessoa já tem um monte de curso, a pessoa tem assim, um currículo gigante e tu não consegue escutar. Por quê? Porque não está sendo natural. Ao mesmo tempo, quantas pessoas aí que têm resultado na internet que às vezes nem faculdade tem, nem Isso. fizeram nada, sabe? Por quê? Porque às vezes existe essa congruência de ser autêntico, de falar com naturalidade. Então, no pilar do autoconhecimento, resumindo, é isso, mas tem muita coisa aí, muita camada de cebola que a gente vai investigando, né? E aí também a questão de bloqueios emocionais. E como eu falei para ti, posso continuar aqui? Pode. Então, eu vou dar só um exemplo, tá? Eu, Tati, lá na terceira série, eu tinha 9 para 10 anos. O meu professor foi ensinar lá sobre o planeta. E aí ele perguntou para a turma, né?
que tem mais no planeta? Água ou terra? Aí a maioria respondeu que era água e tinha alguns que responderam que era terra como eu. Como ele foi induzindo a resposta e eu meio teimosinha, né? Fiquei lá e disse, não, é terra, é terra. E todo mundo voltou a resposta lá para a turma, porque como é que foi? Camassa, né? A maioria vai com as outras, e eu não, continuei, é terra, é terra, é terra. Em vez dele me chamar no particular e conversar comigo, o que ele fez? Então, peraí, eu vou lá na biblioteca pegar o Globo. Ele pegou o Globo e me chamou de burra, sua burra, na frente de Na frente de todo todo mundo. mundo. E aí, eu nem lembrava disso. Nesses cursos que eu fiz, nessas formações que eu fiz, é recebendo ferramentas, né? Porque quem recebe, a gente que aplica, a gente tem que receber também para se lapidar. E aí veio essa imagem da minha infância. E aí eu me toquei, bloqueio de aprendizagem. O meu diálogo interno falava? Se eu vir aqui para a internet, eu vou fazer o quê? Pode alguém me chamar de burra? Se eu, eu Isso vou pode se compartilhar. repetir. Uhum. Vou compartilhar um conteúdo, pode alguém me chamar de burra. Outro bloqueio que eu tinha, isso aí faz parte do autoconhecimento. Outro bloqueio que eu tinha, eu te falei, eu já fui efetiva em prefeitura, trabalhei em APA e tudo, e eu fui convidada para um seminário como aluna, né? Que tinha médicos, professores, psicólogos, toda a área, pedagogos, que era um estadual da APA, tinha 500 pessoas. Cheguei lá como aluna, e aí a palestrante que ia falar sobre autismo vinha de São Paulo, o voo atrasou, enfim, a gente ficou a manhã toda, perdeu a manhã toda. E eu tinha um pendrive com uma palestra sobre gagueira, a síndrome de Down, e eu me coloquei à disposição para dar a palestra. Pra te ver, não tava nem com a roupa, com a embalagem, com a roupa Adequado. adequada, e fui. Aí eu fiquei me perguntando assim, meu Deus, por que que eu, Tati, eu não tinha medo, tanto medo, né? Esse medo emocional, porque não é um medo fisiológico, é um medo emocional, de ministrar uma palestra, e por que que eu apagava todos os meus stories, não tinha coragem de publicar, achava um monte de defeito. Bloqueio de perfeccionismo. Muita cobrança na Isso. infância, que daí também dava. Então, é sobre isso, sabe? Tu vai mapeando os teus bloqueios. Tem mais de 16 bloqueios que te impedem de falar aqui, de fazer live, de conversar, Eu sabe? conversei uma vez, na verdade, tive uma live com uma psicóloga e conversei com uma psicóloga que é Uhum. amiga minha, e ela falou realmente isso, que muitas pessoas não conseguem, às vezes, se expressar ou se comunicar como queriam, porque tem barreiras psicológicas ali que elas nem sabem que ali estão, ou seja, elas não se conhecem. Isso. A gente o ser humano tem um defeito muito grande de se auto-sabotar. Essa parte que tu falou de quando filmes histórias e apaga. Todo mundo é assim. Você pode ser o melhor cara do mundo, você vai filmar primeira vez, vai filmar, gravar histórias, vai olhar, 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 falar, não, não ficou bom por isso, por isso, por isso. Só que muitas das vezes as coisas que a gente acha que é defeito são coisas que são da nossa personalidade e que nos fazem único, que não é um defeito. Então, até uma dica que eu dou para quem está começando, qual é? Grave, olhe uma vez. Se não tem nenhum erro grave, poste e largue o celular. E com o tempo você vai melhorando. É treino. Hoje em dia eu tenho certeza que eu consigo falar e me expressar melhor aqui na internet do que um ano atrás. E eu sei que daqui um ano para frente eu vou estar melhor do que eu estou hoje se eu continuar treinando, continuar fazendo lives, continuar fazendo podcasts. Quando vamos na academia, para termos resultados, não temos que treinar todo dia, exercitar nosso músculo todo dia. Uhum. Quando a gente passa 3, 4 meses sem fazer, nosso corpo já não regride. Da mesma forma a comunicação. Temos que estar fazendo técnicas, treinando todo dia para ir evoluindo. E vamos se sentindo até mais confortável com esse local. Por exemplo, quando eu comecei o podcast, eu me sentia muito desconfortável, ficava mais ansioso, mais nervoso. Hoje, tranquilo, de tanto fazer, eu já chego a um ambiente que não é um ambiente estranho, até para o meu corpo, para a minha visão, é um ambiente que eu estou em casa. E agora eu estou nesse processo da live. Eu sei que com o tempo eu vou ficar mais tranquilo e mais seguro de mim. E dessa forma você consegue se comunicar melhor, consegue se conhecer melhor. Uhum. Eu acho que se a gente é movido por circunstância, nunca a pessoa vai vir pro digital, né? Tem Isso. que ser movido por decisão. Eu também. O que aconteceu? 2019, eu entrei assim, uma imersão atrás da outra, uma formação atrás da outra, e foi 2018. Comecei. Quando chegou a pandemia, eu comecei a me posicionar com mentoria, porque eu comecei a realmente decidir. Eu vou fazer live. E eu decidi. Aí o que aconteceu? Eu já estava fazendo os stories, assim, mais ou menos, mas estava fazendo.
E aí o que que eu fiz? Eu gravei um vídeo e disse que eu ia fazer uma semana da comunicação. 7 dias de live. Boa! E aí, cara, se eu falei para minha audiência, eu sou obrigada a fazer. Tem que fazer. Isso é muito bom. Eu levei a Michelle, não sei se tu conhece, ela é especialista em oratória no meu Sim, podcast sim, eu semana acompanho passada. ela. Uhum. E ela me falou isso, porque eu estava falando para ela que também queria fazer uma semana, para realmente praticar, fazer mais lives. Ela falou: faz o seguinte, fala para tua audiência que vai fazer tal, tal, tal dia e pronto. Sim, E cada semana é uma semana. Tu vai sim. naturalmente se preparando mais, naturalmente tu vai perdendo medo e vai sentindo aquela obrigação porque tu sabe que fez um compromisso com o outro, fez um compromisso com quem está assistindo. E aí fica deselegante você descumprir isso. Isso. E aí, o que que acontece? A tua decisão, tu traz um aprendizado, uma decisão. Eu vou fazer. Não sei como, não fica pensando no como, eu vou fazer. E aí começa a fluir, né? Então, né, por exemplo, na Semana da Comunicação que eu fiz ali em setembro de 2020, trouxe o Torrino, aí trouxe todas as áreas, assim, né? Trouxe a pessoas do TEDx, trouxe... Eu fui falando com várias pessoas que eu nem conhecia pessoalmente, mas só pelo direct. Topa fazer uma live comigo, topa, e foi. E aí eu fiz um quadro que era Quem não comunica se trumbica. E aí acabei aquela semana e toquei direto, senão não vou parar. E fazia toda semana uma live, né? Uma live por semana. Por semana. Então, quando chegou no final do ano, eu tava assim, melhorei a minha performance. Mas nesse meio do caminho também, eu fui me desbloqueando em várias áreas. E eu ainda tenho muito bloqueio, sabe? Ainda tenho. Já me desbloqueei de um monte de bloqueio emocional, mas eu ainda tenho. E tudo bem, porque são drives que foram colocados na gente ali, principalmente de 0 a 12 anos, né? O que tu viu, ouviu, sentiu sobre forte impacto emocional ou repetição, escutar, 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 tu é burro, igual eu falei, né? Tu não consegue, tu não é capaz. Enfim, tá no teu inconsciente, tu nem vai saber. Aí recebendo uma ferramenta, vai vir à tona, aí sim tu pode decidir. Eu vou mudar isso. É decisão. Isso. Tem que ser uma decisão e tem que ir para cima, não tem que ficar pensando muito. Isso. Vamos lá. Então, primeira chave, autoconhecimento. Uhum. Segunda chave, bloqueios emocionais. Terceira Não, chave. bloqueios emocionais está dentro do Ah, tá autoconhecimento. Agora, a dentro do segunda chave autoconhecimento? E qual é a É, segunda a chave? segunda chave, relacionamento. Tu vai perceber que com todas essas chaves, que nós somos. Por isso que o método é das 7 chaves da comunicação sistêmica, que nós somos sistêmicos. Por exemplo, tem coisas que acontecem em vários pilares. Tu vai migrando, por exemplo, a modelagem, né? Para aprender a fazer modelagem, tu vai ter que ativar o teu pilar intelectual, tu vai ativar a tua oratória e tu vai fazendo performance dentro da saúde e vai ativando essa frequência do outro que tu modelas, né? Agora vamos, relacionamento. O que é relacionamento? Tu precisa entender de perfil comportamental. Então, eu faço o relatório de perfil comportamental dos meus mentorados para saber o DISC lá, né? Que é perfil influente, ou dominante, ou estável, enfim. E aí, o analista, e ele vai. A gente sabe que existe vários perfis que são coligados, os testes psicológicos dos valores. Por quê? Porque o jeito que tu vai falar, o jeito que tu vai comunicar com o outro, diz sobre você, mas você tem que entender sobre o outro também. Tem aquela frase que fala assim: trate o outro como ele gostaria de ser tratado, não como você gostaria, né? Porque um nível da empatia é tu tratar o outro como tu gostaria de ser tratado. E uma alta performance é o quê? Falar para o outro que ele gostaria de escutar. Mas, ao mesmo tempo, é sem manipulação. Porque tendo autoconhecimento, tu vai ser sincero. E aí, tu vai tratar a pessoa dominante, por exemplo, a pessoa que gosta de coisas mais práticas, falar mais breve, não sem enrolação. E aí, tu vai falar. A pessoa que é influente, ele gosta da experiência. Imagine tu lá, você fazendo isso, imagine tu dando uma palestra, e aí as pessoas te aplaudindo, né? E aí o analista, ele quer detalhe, ele quer slide, ele quer Informação. conteúdo, ele quer o teu currículo, né? E o estável é aquela pessoa que pouco fala e gosta mais de escutar. E só abreviando, né? A gente sabe que tem várias combinações. Entendendo disso, tu vai melhorar a tua comunicação nos teus relacionamentos. Por quê, Tati? Porque a gente se vende o tempo todo. A gente se vende no conjugal, para os filhos. Deve ser secretária no teu consultório, né? Na clínica, não Sim. sei. Então, tu se vende até para tua secretária. Por mais que tu pague a tua secretária, se ela não fizer o que tu pede, ela não tá te comprando.
Se tu delega a função e ela não faz, ela não tá te comprando. Então, o jeito que tu vai comunicar com a tua secretária, com o teu paciente, com, sei lá, com namorada, com teus amigos, tudo vai, a persuasão a chave disso é comunicar com o outro como ele gostaria. Ao mesmo tempo, aí dentro ainda do pilar do relacionamentos, é como eu falei, tudo que a gente viu, ouviu, sentiu sobre forte impacto emocional, repetição na infância, vem das autoridades na época. Nossos pais, professores, como foi o meu caso também, nossos pais, as pessoas que eram autoridades, sei lá, um pastor, um padre, um político, uma pessoa da comunidade que falou, às vezes só através da fala te bloqueou. Às vezes, há uma agressão física, às vezes até um abuso sexual, não sei, pode ser qualquer outra coisa. Mas se a pessoa te bloqueou de alguma maneira, tu traz crenças dentro de ti, esses bloqueios, e aí tu precisa o quê? Ressignificar. E aí entra existe também uma repetição de padrão, né? Existe algumas coisas que o teu pai faz por hábito e tu faz sem querer. E às vezes o teu avô fazia. Então, às vezes, se for uma coisa legal, tudo bem, honra e fica com aquilo. Se não for, tudo bem, eu respeito como você é, mas eu vou fazer diferente. É muito fácil falar, né? Só que daí na mentoria a gente trabalha ferramentas para desbloquear isso. Isso é muito verdade. Naturalmente, até sem perceber, nós trazemos muitas coisas, nosso pai, nossa mãe, das pessoas que nós convivemos. É aquela história realmente que nós somos o espelho das 5 pessoas que mais convivemos. Isso. Porque nós, do pequeno hábito, do acordar, da música que escuta, do livro que lê, nós vamos absorvendo das pessoas que estão à nossa volta. E é muito difícil nós conseguimos filtrar isso. Ver o que é bom, ver o que é ruim e eliminar o que é ruim da nossa vida. Porque vai entrando, vai se enraizando e quando a gente vê, tá confortável. Então isso é muito complicado. É mesmo. Tem um vídeo que depois não sai da live agora, gente, mas é Vida de Maria. Procura no YouTube. Mostra bem a repetição de padrão, assim, o que a avó fazia. A mãe Vida de Maria? Vida de Maria. Uhum. Vou procurar. Até eu mostro nos meus cursos para pessoas entenderem que não é inconscientemente, né? Tu vai repetindo o padrão. Às vezes até o resultado, às vezes até vocês que estão acompanhando aqui, que são médicos, têm doenças que são genéticas, né? Realmente. Mas tem algumas coisas que são familiares. Não é que a pessoa tem na genética, é porque repetiu o padrão igual o pai fazia. Às vezes se alimentava mal igual o pai, ou fumava igual o pai, fazia... Enfim, repetiu o padrão de coisas que foram naquele meio que viveu, ficou natural e foi fazendo, né? E traz Justamente. Isso. Então, primeira chave, autoconhecimento. Muito. Segunda chave, relacionamentos. Relacionamentos. Okay? Vamos pro terceiro. Terceira chave. Intelectual. O que é isso? É tudo que tu vê, ouve e sente no teu dia a dia. Eu falo muito sobre comunicação funcional e disfuncional. Você pode não acreditar, mas até as músicas que você escuta influenciam na tua vida. Eu até fiz 2 lives com um amigo meu que ele é cantor. E quando ele foi para esse processo de autoconhecimento, a gente fez curso na mesma instituição também, alguns cursos. E ele era cantor sertanejo, né? Raiz, assim, já tinha gravado com o Sorocaba, com o Eduardo Costa, com a irmã do Cristiano Ronaldo e tal. E ele foi ressignificando tanta coisa que ele viu assim, opa, eu não consigo mais cantar essas músicas aqui. Então, ele não é que ele deixou de cantar sertanejo, mas é Juliano Rosa o nome dele, depois se vocês quiserem procurar. Não é que ele deixou de cantar sertanejo, ele ressignificou algumas coisas que ele viu não fazia mais sentido, porque estava trazendo sentimentos. O que tu comunica, tu pensa, o que tu pensa, tu sente e se transforma em crença diariamente. Aí, vai também. Leitura é bom? Desde que está alinhado ou com a tua área, né? Por exemplo, medicina, está alinhado com a tua área, com a tua especialização e também desenvolvimento pessoal que vai trazer. Agora, ler por ler qualquer livro, não sei o quanto que agrega. Escutar podcasts é uma ferramenta incrível, porque as pessoas ali estão sem maquiagem, vamos dizer assim, estão falando naturalmente e estão falando assim, linkando a vida com o profissional. E tu vai ali entendendo e traz muito pertencimento, né? Quando a pessoa conta alguma coisa pessoal, aí a pessoa linka, poxa, essa pessoa aqui, vou procurar, vê o teu podcast, vai procurar no Instagram. E começa a seguir, começa até a se alimentar daquilo ali. Cria uma conexão. Cria uma conexão.
indicação. Então, tudo, livros, filmes também, para os meus mentorados eu passo indicação, cada sessão que é feita, passo um livro e um filme. E às vezes um filme que vai trazer conteúdo de valor para trazer decisão na vida deles, assim, né? Coisas que estão empatando. Então, filmes também, mas é algo que eu parei, o intelectual, o que me moveu, né? Vou te contar a minha história também, minha experiência. Até 2018, eu assistia TV aberta. E aí, eu via novelas, isso era bem noveleira. Já era bem noveleira. E aí, o que acontece? Eu via que quando eu comecei a fazer esses cursos e fui indo para a área do autoconhecimento, eu vi que eu perdia tempo à noite assistindo novela, porque eu ficava ali meio que... tem ali uma storytelling ali que eles atraem a Isso. gente para ver, né? Vou assistir 10 minutinhos, quando vê tem 1 hora assistindo. Que nem a série na Netflix, tem tudo ali, tudo gatilho mental ali para te impulsionar. E aí, eu vi assim, quanto tempo que eu tô perdendo aqui de estudar, de me desenvolver, ou de fazer, ou estar com a família, ou fazer qualquer outra coisa, perdendo ver novela. Eu tomei uma decisão, eu não vou mais assistir TV. E eu parei. Só que eu comecei a ver assim, ó, quando eu quiser, no meu horário, na minha agenda, sem viver a agenda dos outros, sim, fazendo a minha agenda, eu vou ver um filme que tá alinhado com o que eu quero. Eu não vou ver um filme que passa na TV, eu vou ver um filme que eu vou escolher e vou assistir. Então, eu não sou contra assim, não vê mais filme, não vê série, não. Se for uma série ou um filme, desde que está alinhado na tua agenda, que não te prejudica a tua agenda, eu acho que é válido. Por quê? Porque vai te contribuir, às vezes, uma experiência, um insight que tu tem ali para o teu negócio, uma decisão que tu toma dentro do teu negócio e da tua comunicação, né? E aí vai trazer bons resultados. Então, o intelectual é importante por causa disso. Sobre a questão da agenda, de você ter sua agenda, é algo que eu tenho um pouco de dificuldade, estou tentando melhorar, mas eu acredito que na maioria das pessoas também seja dessa forma. Quando a gente fala em agenda, a gente pensa em quê? Em trabalho. Então a gente pega a nossa semana, separa o momento que a gente tem que trabalhar e fala o trabalho comum e fala, isso é inegociável. E todo o resto nós deixamos livres. E nós não entendemos o quê? Que acabou o trabalho, a gente tem que ter uma agenda para atividade física, tem que ter uma agenda para o estudo, tem que ter uma agenda para o sono e não encaixar quando der. Não, vou assistir, estou no meu tempo livre agora, vou assistir série. Não está no tempo livre ainda. Ainda tem as outras agendas dos pilares da tua vida para cumprir, para depois chegar ao teu tempo livre. E é algo que eu tenho dificuldade, venho tentado mudar, me adaptar a, por exemplo, hoje tirei o dia para descansar, produzir para o digital e treinar. Aí um colega liga chamando para alguma coisa, você larga tudo e vai. Isso é você não priorizar a sua agenda, não priorizar você, na realidade. Já fez o perfil do DISC? Não. Nunca fez? Geralmente esse comportamento não necessariamente é do perfil, mas o influencer ele é meio assim, né? Ele vai meio pela experiência. Mas, assim, o que há, né? Na mentoria também eu faço, é desafiador para mim também, eu faço a minha agenda, e principalmente depois que eu comecei, eu tenho um escritório aqui, eu trabalho em casa, né? Atendo co-work também lá em Floripa, não estou mais na clínica. Então, quando um cliente quer presencial, eu atendo lá. Mas, de fato, a gente faz uma folha da produtividade. Que é para quê? É simples, assim, mas tu vai anotando tudo que tu faz durante 3 dias. E aí, cai muita ficha. Aí, na hora que tu vai analisar esses 3 dias, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, sabe? E cai muito ficha para fazer uma agenda programada. Uma agenda funcional, né? Que aí a gente coloca o quê? Coloca o horário de trabalho, o horário de lazer, sei lá, talvez à noite, o horário de trabalho, o horário de se cuidar, né? No pilar saúde, sei lá, fazer um treino, fazer um café da manhã tranquilo, sem correria. Enfim, daí a pessoa vai vendo a prioridade dela. Porque também isso aí interfere na comunicação. Por quê? Porque às vezes a gente tem que gravar uns stories. Aí não tive tempo de gravar. Não tive tempo, muito corrido. Realmente é uma historinha, só que é verdadeira, porque às vezes realmente a agenda tá corrida. Mas a gente sabe que gera uma conexão com a tua audiência quando tu aparece ali, né? Eu mesmo, tem dias que eu vou botando coisa ali, porque tá na corrida, assim, meu Deus, olha a historinha que eu tô contando aqui pra mim. Eu posso fazer. É rapidinho. Então, só que às vezes, se a gente não segue aquela agenda, eu costumo fazer minha agenda sempre no domingo. Mas se a gente não segue essa agenda, que para mim é um desafio também, vai deixando para depois o vídeo, os stories, até a live, né?
vai deixando para depois. Isso é verdade. Quando comecei no digital, eu tinha muita ânsia de querer produzir conteúdo para o YouTube. E quando eu marcava o podcast, então, obrigatoriamente, eu tinha que estar lá, porque o convidado estaria lá, já iria produzir aquele conteúdo. Só que os conteúdos sozinho, eu procrastinava. Eu percebia que eu não conseguia manter uma regularidade. E cai muito nisso que tu falou. Por quê? Você vai, não, vamos deixando para depois, eu encaixo amanhã, eu encaixo depois de amanhã. E enquanto a fé depois, irmão, vai indo, vai indo, vai indo. E para você ver como o ser humano, em geral, a gente não respeita os compromissos que a gente faz com nós mesmos. É uma dificuldade, até mais difícil, eu acho. Porque se eu faço um compromisso contigo, eu vou cumprir, sem Pois sombra é. de dúvida. Agora, quando é comigo, você tende a procrastinar, a deixar, não, hoje eu tô cansado, amanhã eu faço. Não, hoje foi muito corrido, eu não vou fazer. Sendo que é algo muito importante dentro das nossas vidas. E eu tô lendo a Bíblia, estudando a Bíblia desde 2020, né? E ficou muito claro que Jesus disse, né, que a gente primeiro tem que amar os outros como ama a si mesmo. Então, por que que a gente faz para os outros quando se compromete e pra gente às vezes deixa para depois, né? O quanto que tem a Isso. ver com autoconhecimento também, com a parte espiritual, enfim. Mas é sobre isso. Até já vou entrar agora no pilar saúde, que é o quarto pilar. Então, o primeiro foi autoconhecimento, relacionamentos, intelectual e quarto, saúde. É Saúde. aquela questão, né, que eu já ouvi dicas, assim, de personal, de pessoas, ou de pessoas da área do treino, dizendo, marque de ir para academia com seu amigo, que daí você vai. Convide alguém para ir, porque daí a pessoa vai te cobrar como se Isso. fosse teu coach, né? Cria uma responsabilidade, cria um Isso, senso de isso. responsabilidade. É como se fosse teu coach, né? Que vai ficar ali de vamos, vamos, não vamos, enfim. No Pilar Saúde entra vários aspectos, assim, desde o emocional até um cuidado com a voz. Então, o que que acontece? A ativação do corpo, né, por exemplo, o que que é importante para estar aqui na live? Vamos começar por isso no Pilar Saúde. Ativar o meu corpo. Então, existem movimentos que a gente faz, igual o da Mulher Maravilha, o IES, que eu uso com meus alunos, de ativar o teu corpo para o quê? Aumentar a testosterona, baixar a cortisol, de tu ficar mais autoconfiante para comunicar. Cuidados com a voz, na alimentação, no dia que tu vai gravar, né? Evitar leite, enfim. De repente comer algo mais cítrico ou uma maçã, tomar água, né? Com antecedência, claro, porque a água demora para hidratar. Então, são esses cuidados com a voz. Algum exercício de motricidade oral, né? Orofacial, às vezes uma vibração de lábios, uma vibração de língua. Enfim, há uma rotação de língua. Exercícios assim que vão te preparar. Ao mesmo tempo, o que é importante na comunicação? A tua postura. Então, procurar fazer exercícios também, eu sempre oriento, que vai trabalhar a tua postura. Eu, por exemplo, me encaixei no Pilates, ou que trabalha a respiração. Natação é muito bom. Então, tu se identificar com algum exercício que vá te alinhar o teu corpo, né? Corpo e mente, a gente sabe que a comunicação ela acontece de dentro para fora, mas a gente sabe que a comunicação não verbal de fora para dentro também é ativa. Então, o Pilar Saúde, tu vai fazer o quê? Tu vai olhar para cuidados com a tua voz, alimentação também para ser mais produtivo. Por exemplo, se eu jantasse agora uma comida pesada, carne, arroz, feijão, o meu diafragma não ia estar livre aqui para eu fazer Isso, uma presta. live, né? Então não é somente sobre voz, é também a questão de disposição, produtividade, às vezes algum suplemento alimentar. Então, o que eu faço? Na área da saúde, eu vejo se a pessoa tem uma respiração bucal, às vezes tem um desvio de septo ou qualquer outra coisa, eu encaminho para os especialistas. Eu encaminho para o otorrino quando é necessário. Às vezes tem alguma outra alteração para o neuro, nutricionista, psicólogo, que tem casos que eu faço. Eu não sou psicóloga, né, gente? Eu sou fonoaudióloga e mentora de comunicação. Eu aprendi a fazer, com a minha formação na área da programação neurolinguística e também coaching, um monte de coisa, eu comecei o quê? A desbloquear pessoas, mas a gente sabe que tem pessoas que precisam de psicoterapia, então eu encaminho De para coisas a psicoterapia. mais. Às vezes eu encaminho para fazer pra conversar com o médico, fazer uma atividade física. E a gente sabe, como nós somos sistêmicos, que quando tu treina, como tu ativa o teu corpo antes e também quando tu treina, tu tem uma melhor performance na tua comunicação não verbal. Então é muito bom saber como tu tem que fazer as mãos, como tu tem que parar a perna, a expressão
saber isso. Mas se tu já cuida do teu corpo diariamente, vai ser mais fácil para te não comunicar erroneamente na hora que tu tá fazendo uma palestra ou que tá fazendo uma live. Justamente. Então, Eu concordo muito com isso, porque entra naquela parte do treino. Se no dia a dia nós já conseguimos manter essa disciplina, quando eu for fazer uma live, quando eu for dar uma palestra, eu só vou replicar aquilo que eu já faço todo dia. Agora, se eu não treino, eu faço esporadicamente, vou sentir mais dificuldade, vou ficar mais ansioso, vou ficar mais nervoso, não vou saber controlar os meus sinais. Então, se praticar isso no dia a dia é muito importante. o próximo pilar, então, é a oratória. Isso. Então, a oratória, você já fez o curso, sabe muito bem como é, que ensina rapó, ensina roteiro, né? Metáforas, como contar uma metáfora, né? Storytelling. Então, storytelling, então, como que eu vou botar um tráfego emocional, né? De como que eu vou fazer, era assim, assim, assado. Então, eu tenho que, para eu conectar, chamar a pessoa pelo nome, enfim, né, gente? Existem várias técnicas que a gente pode estar usando na oratória. E é muito válido, a oratória é uma benção. Só que se eu não, na minha, no meu, na minha realidade dos meus alunos, se eu tiver só oratória, para mim não funcionou, entendeu? Para mim Entendi. não funcionou. Eu precisava cuidar da minha saúde, eu precisei mudar meus hábitos na parte intelectual, eu precisei realmente cair, leste lerrar, como diz na Bíblia, cair para dentro, trabalhar o autoconhecimento, para realmente o que eu aprendi na oratória eu conseguir botar em prática. É como se, por exemplo, a pessoa está com uma infecção, vamos trazer aqui para a medicina. Ela está com uma infecção. Aí, mas ela não sabe que tá, mas ela tá com o sintoma é que ela tem uma dor de cabeça. Sei lá, tô inventando aqui, tá? E aí ela tomou lá um remédio para dor de cabeça. Vai passar? Se a causa é uma infecção? Não, não vai passar, né? Porque ela vai ter que ir no médico, aí o médico vai investigar, vai ter que precisar tomar, sei lá, um antibiótico, alguma coisa, e aí vai voltar. Então, a oratória funcionou assim para mim. Eu ia lá, fazia o curso, saía de lá, da palestra, vou. Aí daqui a pouco ficava um tempo sem ministrar ou sem fazer alguma coisa, vinha todos os meus bloqueios de volta e eu me travava. Então, lá no autoconhecimento eu limpei, porque se eu ficar um tempo sem fazer, eu vou voltar e eu vou conseguir. Entendeu? A oratória é a ponta do iceberg, vamos dizer assim. Entendi. E aí, Ele por é um dos baixo, tem muita pilares. coisa. Tem muita coisa por baixo que precisa ser olhado, né? É isso. Lá no curso que eu fiz, tinha um rapaz que realmente tinha uma dificuldade muito grande de se expressar. Aparentava ter bloqueios, porque quando ele estava sentado na cadeira dele, ele interagia muito bem, falava com o professor, tirava dúvidas, porém, no momento que ele tinha que ir para o palco, ele travava de um jeito que ele não conseguia falar 3 palavras seguidas. Mesmo sabendo todo o conteúdo, mesmo tendo feito todo o roteiro com os pontos principais, como ele ensinava lá. E o professor de oratória, inclusive, orientou ele a procurar um psicólogo para tentar trabalhar essa parte do autoconhecimento, essa parte emocional. Ver se tem alguma trava que ele nem sabe ainda qual é, para identificar e daí ressignificar aquilo para ele conseguir evoluir na parte da comunicação e oratória. Isso, porque daí as pessoas vão com uma expectativa no curso de oratória e tem muita gente que só faz oratória e tá tudo bem. Mas para algumas pessoas, assim como eu e os meus alunos, não funcionou. Então, a oratória é uma benção. Eu estou usando oratória aqui com vocês. Olha o que eu fiz no começo. Fiz um quebra-gelo. Eu disse aqui para você, obrigada pelo convite, né? Trouxe relevância, dizendo que parabéns por você trazer as pessoas aqui. Eu estou contando metáfora, vou contar daqui a pouco outra. Tudo isso é técnica. É importante, é. Eu não faço uma live, nem uma palestra sem usar oratória. Mas se eu não soubesse quem eu sou, quem eu quero me tornar e não eliminasse os meus bloqueios e potencializasse o que eu já tenho dentro de mim, que eu digo que é um diamante, né, que Deus me deu, que deu para cada um de nós, que a gente precisa lapidar, parece assim que quando a gente nasce com um diamante lindão, assim, azul. Aí, com os bloqueios, os drives que foram instalados lá na infância, parece que ele vai sujando. Aí tu não sabe nem mais quem tu és. Aí, o que acontece? Tem vergonha, tem timidez, tem isso. Tem pessoas que saem bem, mas as pessoas que têm precisam limpar esse diamante. E aí, fazer oratória ajuda, desde que faça a parte, a base, né?
Entendi. Ótimo. Então, o primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, Relacionamento relacionamento. Terceiro, intelectual. intelectual. Quarto, oratória. Quarto, saúde. Quarto, saúde. Várias. Quinto, oratória. E oratória, 5. Aí o sexto é networking. O que que é? Tem a frase aí que fala, né? Que a gente é a média de 5 pessoas que convivem. E realmente, como tem hábitos que tu acaba fazendo sem tu perceber, por tu conviver com as pessoas, tu começa a andar com pessoas que vão pra academia, tu começa a ir, não é mesmo? Você Isso. começa a conviver, vocês são médicos, tu começa a falar com uma linguagem assim, os Ah, advogados. é até um ponto importante que você tocou, porque fica impossível. Quando você traz alguém de outra área para uma roda de médico, a conversa fica tão chata para essa pessoa, porque ela fala, não, vocês só falam de medicina, vocês têm que aprender a falar de outra coisa. Isso. Só que é por conta da convivência. Naturalmente, você vai enraizando esses assuntos. Uhum. Que nem um advogado. E o quanto que é importante não falar mediquês aqui na internet, né? Porque, como eu falei da árvore, né? A árvore vai dar a maçã para a natureza, lá para os pássaros, para outras pessoas. Não é a árvore que vai comer a maçã. Então, vocês médicos vão dar o fruto de vocês, conhecimento para os pacientes. Então, o quanto que é importante adaptar a linguagem do paciente, entender de perfil, entender de trazer, falar de um jeito, de repente, às vezes até uma linguagem popular que está errada, mas lembrando, por exemplo, a gente sabe que isso é chamado pregas vocais. E todo mundo chama de cordas vocais. Gente, vamos dizer que é pregas vocais. Mas falar cordas vocais, mas é prega vocais, mas tipo, falar alguma coisa que vai trazendo consciência, que nem as tonsilas palatinas. São tonsilas, todo mundo chama de amígdala, que é a amígdala no cérebro. E a amígdala é onde tem os sentimentos, a raiva e tudo mais. Aí tu fala assim, gente, aqui são as tonsilas palatinas, mas é conhecido como amígdala. E aí quando se inflama, às vezes tem que retirar e não sei o quê. E começa a trazer, né? E traz uma respiração oral e trazer para a realidade do paciente. Porque o que incomoda, por exemplo, quando as tonsilas, as amígdalas estão aumentadas? Respiração oral, atrapalha na comunicação também. Então, a pessoa não quer tirar isso, não quer saber disso aqui, ela quer o resultado. Ela quer melhorar a Isso. respiração, ela quer respirar melhor. Então, falar nessa linguagem acessível ao paciente é muito importante. Ótimo. Isso eu concordo muito, porque eu vejo no dia a dia. O médico ele tem a mania de querer trazer todo o seu conhecimento, sua postura, pensando no outro médico que vai vê-lo. E como tu bem falou na questão da árvore da maçã, a gente tem que pensar no nosso paciente. Então a gente tem que conversar, transformar nossa comunicação, obviamente, trazendo autoridade e confiança do paciente, mas algo que ele entenda, que ele se envolva, que ele consiga trabalhar junto contigo na solução daquele problema. Pode ser, tá? Falando aqui, alucinando aqui, bloqueio de autoimagem. Quando pensa que o outro médico, né? Por quê? Porque é o seguinte, eu estava numa mentoria em que foi falado que essa geração que tem mais médicos existindo de ser médicos pós-residência ainda. E eu conheço um amigo que na época da faculdade que eu fazia fono, ele fazia medicina aqui na Federal, e ele fez oftalmo, ele criou uma clínica top, e fez residência com um dos melhores, e ele trouxe os equipamentos lá dos Estados Unidos caríssimo, montou a clínica depois de uns anos, assim, uns 4 anos, eu acho que ele parou e agora ele tem uma construtora e ele tá empreendendo e desistiu da medicina. A esposa dele é médica, tudo é gasto, mas medicina, ele não tá mais, sabe? E aí eu comecei a analisar essas pessoas, assim, por que as pessoas estão desistindo às vezes da medicina em algum momento da vida? E a medicina é uma bênção, gente. É por Deus, sabe? Deus criou tudo. Eu acredito, né? Deus criou tudo, é minha crença. E que a medicina é uma bênção, que a gente precisa, né? A gente precisa de médicos, enfim. Só que o que acontece que eu vejo de alguns médicos desistindo? Ou é bloqueio de autoimagem, ou é porque os pais forçaram a fazer a faculdade e não era o que eles queriam, mas tem aquela questão de família. Aquela crença familiar, vai ser, faz medicina, que ela vai ser muito bom. Isso, porque a medicina é top, porque a medicina é status, porque a medicina é isso. Ou a pessoa pensa mais no status mesmo. Imagina eu lá, sou doutor tal, sou lá que eu tô ali, entendeu? Olhando para algum médico já que já estava formado na época do vestibular, enfim, olha, vai fazer a faculdade, não porque assim, eu vou ajudar pessoas, eu vou salvar vidas.
né? Como ela no juramento, né? Não, eu vou porque eu acho, imagina eu lá. Então, isso aí tem muito a ver com uma crença até a gente acha que é merecimento, mas é não merecimento. E aí tem bloqueio porque a tua confiança não tá no que tu és. Por isso tá preocupado lá com o que o outro médico vai falar. E sim no que tu tem, ou no que tu faz. E quando a base da pirâmide deveria ser aqui, ó. Imagina, eu tenho até uma pirâmide desenhada, mas não tá aqui agora. Mas é assim, ó. Imagina que tem uma pirâmide e a base dela maior, a confiança tem que estar no que tu és. Igual tu falou, quem é você, Matheus? Doutor Matheus. Entendi. Ah, eu sou isso, eu não sei. O que tu faz? O que eu faço eu estou médico. Por quê? Igual meu amigo lá, poderia Pode mudar. ser o empresário. Ele estava médico. E depois, agora ele não está mais médico. E aí, qual o resultado que tu tem? O resultado. Ah, eu tenho isso, eu tenho clínica, eu tenho isso, aquilo. Entende? Mas quando a confiança não está no ser, e sim no fazer ou no ter, às vezes desiste da faculdade, porque também é uma benção, porque daí, de repente, buscou um autoconhecimento, se destravou e saiu do caminho, porque médico é uma missão linda, que é necessário Eu acredito, de alma, né? eu acredito que tem uma discrepância muito grande entre a expectativa de quando você entra na faculdade de medicina e a realidade. A medicina é, assim, como profissão, ela foi algo 10 anos atrás e hoje é outra profissão, mudou muito. Só que as expectativas continuam sendo as mesmas ou até maiores de quando você entra. Então, acredito que esteja um pessoal desistindo por conta disso. Porque você forma, vê que não é tão fácil como você achava que era, que para você ter todo aquele glamour, não vai ser todo mundo que vai ter. Tem a fase da residência, que é outra fase mais difícil, e que hoje em dia já não te garante, antigamente garantia, tu fazia tua residência, sentava em cima do diploma, se garantia sucesso profissionalmente, financeiramente, e ponto. Hoje em dia não é mais assim. Então, essa discrepância entre expectativa e realidade, eu acredito que acaba frustrando alguns médicos e aquele sentimento de decepção. Poxa, eu achei que ia ser dessa forma e não estou conseguindo chegar lá. E dos meios para a gente conseguir chegar lá hoje em dia é esse aqui, é o digital. Porque mudou, não é igual antigamente. Hoje em dia, para você ter autoridade, para você conseguir se vender, não basta o diploma. Você tem que colocar a cara na internet, você tem que ofertar conteúdo, você tem que parecer para o seu paciente que é bom. Então não basta você ser bom, você tem que mostrar para o outro que você é bom por isso, por isso, por isso, por isso. E se você fica na sua, você não vai conseguir mostrar. Ninguém vai lhe conhecer, ninguém vai bater na sua porta e falar: ei, doutor Matheus, quero consultar com o senhor. Não, ele nem conhece. Verdade, tem até uma história do rei e da rainha, que a rainha, saiu uns boatos na época, lá atrás, que a rainha tinha traído o rei, enfim. Aí o rei, por mais que ele soubesse que ela foi sincera com ele não perdoou ela, né? E separou, enfim. E aí eles perguntaram por que ele fez isso. Ele disse, não basta ser rainha, tem que parecer ser rainha. São rainha. Tem que parecer. Isso é verdade. E na comunicação, e aqui no digital, e na qualquer profissão, né? Medicina, qualquer profissão é assim. A pandemia veio para acelerar esse processo, né? Eu acho que eu já ouvi os plays aí do marketing digital falando que daqui a 5 anos, se não tiver aqui, não vai ter cliente. Por quê? Porque as pessoas querem o Dr. Matheus. E eu vi que você faz procedimento estético. Então, um monte de gente faz, mas às vezes o jeito que tu faz, a tua credibilidade, eles querem você, entendeu? A conexão vai ser com você, porque já tem muita gente fazendo o mesmo. Isso concordo totalmente. Pois vamos lá. Sétima, né? Sétima chave. Então, o networking também, outra coisa do networking é você ser interessante. Você conviver com pessoas, ser interessante sem ser interesseiro, né? Que se diz. Então, você se tornar... quando você passa por todo esse processo, você acaba se tornando um profissional mais interessante. E convivendo, buscando ajuda, eu mesmo. Eu intento desbloquear pessoas disso, mais de marketing digital, zero. Então, o que eu estou fazendo? Uma mentoria no marketing digital que está me ajudando muito para saber como que eu tenho que fazer. Então, é buscar ajuda também, né? Buscar mentores, buscar profissionais. O que você não dá conta, você tem que buscar conhecimento. Buscar conhecimento
E ajuda mesmo, alguém que tem uma ferramenta que você não tem, alguém que tem uma peça do leque que você não tem que vai te ajudar. Concordo. O sétimo pilar, espiritual. O que é? Lembra que eu falei lá da parte da identidade? Lá no autoconhecimento, tu começa a tirar as camadas da cebola. Aí, o espiritual mesmo, assim, que pra mim assim, o segredo, a cereja do bolo, é de fato o que vai realmente ativar a tua identidade. Por quê? Porque na Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. Agora, saber disso é diferente do que tu sentir isso. Quando a gente começa a alimentar, olha como nós somos sistêmicos, vai lá no intelectual, começa a alimentar diariamente livros, igual a Bíblia, né? Como eu leio. Eu não leio por ler. Eu estudo, faço as minhas anotações, faço a minha meditação, ver o que o Espírito Santo quer me falar. E também escuto, dependendo do capítulo, escuto outras pessoas. E realmente vai me trazendo aprendizado e decisão. E é incrível, incrível. Eu sempre posso, de manhã, ou quando eu coloco uma música ali nos meus stories, é porque eu falo, né? Pode parecer loucura para você que está aqui, mas o Espírito Santo, depois que eu ativei, ele me entrega a música de manhã. Vem no meu vídeo essa música. E aí aquela música tem a ver com o meu dia. É incrível, assim, acontece um monte. É uma conexão divina. Então, eu entendo que nós somos corpo, mente e espírito. Imagina que o teu corpo... Imagina uma metáfora aqui. Imagina que o teu corpo é o carro. A tua mente tem que ser o motorista que domina o carro. E a estrada, o espírito. Porque até para ir para academia, né? Se o carro for a tua mente, tu não vai. Porque Não vai chegar. Imagina o carro dominar o motorista. Então, quando a tua mente, a tua mente é o motorista, ela vai dominar o carro, que é o corpo. E aí o espírito vai deixar fluir. E eu sei que a gente tem essa conexão, eu sinto isso, e isso foi assim, aconteceu comigo já coisas sobrenaturais, que não há explicação, por causa depois dessa minha conexão com Deus, através do estudo, da palavra, e realmente sentindo, não é só estudando um livro, né? Que é um livro, são vários livros. Então eu comecei lá em 2020, e até hoje está trazendo muito aprendizado. Inclusive, o meu curso, essas 7 chaves, não foi eu, sabe? Foi insights que eu fui tendo. Foi tendo e foi E aí eu juntando. fui ligando. Aconteceu. Eu fui ligando, assim, as peças e fui... são 7 chaves. Entendi. Explica melhor pra gente, para o pessoal que está aqui, como faz para entrar em contato desse teu curso, ver as informações, ver como funciona. Explica aí pra gente. Eu lancei há pouco tempo agora uma mentoria, que é o Poder da Comunicação, tá? E o que acontece nessa mentoria? É um curso, na verdade. Tem encontros online onde eu aplico ferramentas para desbloqueio e a gente passa por todos esses caminhos. E também vai ter, eu ainda não coloquei na Hotmart, né? Eu vou colocar, gente. E aí o que acontece? Vai ter mini aulas gravadas. Por quê? Porque para mim funciona assim melhor. Sei lá, tu quer saber qual exercício de voz para fazer antecedente. Tu quer saber como é que vai ativar o teu corpo. Então vai ser mini vídeos de 5 minutinhos, todos lá para te consultar. Ao mesmo tempo, as ferramentas serão ao vivo. Serão ao vivo para tu receber, englobando aqui todos os 7 pilares. Essa mentoria, quem comprar até dia 31 de dezembro, tá valendo aí um mapeamento de perfil comportamental completo. E também uma sessão individual, porque a mentoria é em grupo, né? Uma sessão individual para, de repente, focar. Eu faço uma anamnese e aí eu vou mapeando tudo ali. E aí eu escolho a ferramenta-chave para te desbloquear nesse assunto aqui. E lá na mentoria em grupo a gente vai desbloqueando tudo, todo mundo junto, né? Então ela funciona desse jeito. Ótimo. Tati, vamos finalizar por aqui. Muito obrigado. Pessoal, sigam a Tati. Quem estiver interessado em comunicação oratória, ela aborda esse conteúdo de uma forma bem dinâmica. Acho bacana. Inclusive, estou acompanhando seus conteúdos. Parabéns. Obrigado por ter aceito o convite para compartilhar conhecimento com a gente. Vamos marcar um podcast no futuro quando você estiver aqui por São Paulo. E muito obrigado.